Existem fundos imobiliários que podem crescer bastante e pagar mais dividendos quando a Selic sobe, e por outro lado, alguns fundos que podem sofrer com essa subida da Selic. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e como não poderia deixar de ser diferente, vocês pediram e a gente está trazendo aqui a parte 2 de ações, fundos imobiliários que podem se valorizar ou desvalorizar com essa movimentação da Selic que a gente está vendo e que a gente deve ver até o final do ano. Então, para conferir a parte 2, te convido a se inscrever aqui na Faculdade do Dinheiro se você ainda não é inscrito e já clicar ali no botão do like. Inclusive lá na parte 1 que vocês conferiram, a gente falou dos setores e das ações que mais devem se beneficiar com esse cenário de subida da taxa Selic aí, a taxa de juros que vem subindo depois de chegar no patamar mínimo que a gente teve histórico de 2%, e que agora já está em 2,75%, e para todas as próximas reuniões do Copom agora, já é fato que a taxa Selic vai subir. A gente só tem o mercado tentando prever se vai subir 0,5%, 0,75% ou 1% em cada reunião das próximas que teremos. Inclusive, a gente quer trazer aqui de novo a questão do Boletim Focus, que é justamente as previsões de câmbio de IPCA, de PIB e de Selic para o final do ano que a gente está e para os próximos anos também. Inclusive, nesse boletim que está aparecendo aqui na tela, a gente tem todos os indicadores aí, mais destaque para a Selic, que até o começo de fevereiro aí, a expectativa do próprio Banco Central é que a gente tivesse uma Selic aí na casa dos 3,5% no final desse ano de 2021. E agora as expectativas já foram revisadas e a expectativa é que a gente tenha uma Selic na casa dos 5% no final de 2021. Com isso, a gente tem setores que são mais afetados, a gente tem setores que são menos afetados e a gente tem algumas oportunidades aí. E por isso, hoje, a gente nessa parte 2, a gente vai trazer aqui uma análise dos fundos imobiliários, alguns fundos imobiliários que mais podem se beneficiar ou então sofrer um pouco mais com esse ajuste da Selic iminente aí para esse ano e para os próximos anos. Lá atrás, quando a gente viu consolidado um cenário de baixa da Selic, que a Selic estava reduzindo do patamar lá de 2 dígitos até chegar em 2%, durante todo esse processo, muito se falou que os fundos imobiliários explodiriam, que seria um grande investimento, porque os aluguéis agora, o dividend yield lá dos fundos imobiliários, supera e estava superando cada vez mais a taxa de juros ali da renda fixa. Então, se a gente cruzar o gráfico do Banco Central, que está aparecendo na tela agora, em relação à meta da Selic, que é efetivamente a taxa Selic estabelecida pelo Copom, com o gráfico do iFix, que também está aparecendo aqui na tela, a gente consegue ver que a nossa taxa Selic tinha um pico lá em 2016 e foi baixando gradualmente até 2020. Em contrapartida, o gráfico do iFix acabou saindo de um vale lá de 2016 e chegando no seu valor máximo também lá em 2020, o que comprova essa correlação entre Selic e fundos imobiliários. Tá, mas Douglas, então quer dizer que agora a taxa Selic subindo, os fundos imobiliários vão sofrer mais, vão se desvalorizar? Sim e não. Vai ser necessário mais atenção sim para alguns fundos imobiliários que a gente vai ter que olhar nesse momento, porque muitos fundos imobiliários podem ter uma rentabilidade, um pagamento de aluguel para os investidores que fiquem um pouco aquém do que é oferecido na renda fixa. Então, se eu tenho hoje um dividend yield lá de um fundo imobiliário que me paga 3, 4, 5% ao ano, se na outra ponta eu tiver uma Selic me oferecendo 5%, 6% ao ano, isso desconsiderando o fator imposto de renda, muitos investidores podem julgar que o prêmio de risco, que é justamente a diferença entre a renda fixa e o risco que eu estou assumindo na renda variável, pode não compensar se mantém alguns fundos imobiliários. Por outro lado, existem grupos de fundos imobiliários que podem também se beneficiar desse movimento. Alguns fundos de tijolo, que são fundos propriamente que têm imóveis, que têm ativos imobiliários em carteira, podem se beneficiar indiretamente dessa correção da taxa Selic, porque se a Selic está subindo é porque os índices de inflação, IPCA e IGPM estão subindo. Normalmente a subida da taxa de juros é justamente um reflexo de uma inflação alta e uma medida para tentar controlar essa inflação. Então, alguns fundos imobiliários que têm uma baixa vacância e que conseguem ajustar o seu preço via IPCA e IGPM também podem se beneficiar nesse momento, não do aumento da taxa Selic, mas do reajuste dos seus contratos de aluguéis se eles forem baseados por IPCA ou IGPM. Então, para fundos de tijolo, para fundos que têm imóveis dentro dele, acaba sendo um caso muito particular, é bom ver quais são os inquilinos, qual é a vacância, qual é o risco, como que é feito os ajustes desse contrato. E, inclusive, é bom olhar individualmente aí a qualidade dos imóveis, o preço sobre o valor patrimonial e, claro, o histórico e as perspectivas dos aluguéis em relação à cota.
Agora, falando de aluguéis em relação à cota, né, que são os proventos pagos pelos acionistas, do outro lado a gente tem os fundos de papéis, que são fundos que não investem em imóveis propriamente dito, mas investem em crédito imobiliário. Em sua maioria, eles investem nos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são títulos de dívida para o setor imobiliário e, como são relacionados ao setor imobiliário, também são isentos de imposto de renda. E em sua maioria eles recebem os juros desses CRIs atrelados a índices de inflação ou a índices do CDI. E como a gente tem um cenário do CDI se valorizando junto com a Selic, nós devemos ter vários fundos de papéis que vão conseguir subir o seu pagamento de proventos, o seu dividend yield, à medida que a Selic sobe também. Já hoje a gente tem alguns fundos de papéis que estão pagando mais de 9, 10% ao ano de dividend yield aí acumulado nos últimos 12 meses, como é o caso de HCTR11, que teve um dividend yield na casa de 14,2% nos últimos 12 meses, HABT que pagou 11,4%, CVBI11 com 10,5%, RECR11 com 11,6% e alguns exemplos mais conhecidos de mercado aí que estão na casa dos 8%, como o XPCI11 que pagou 8,2% e MXRF11 que também ficou na casa desses 8,2%. Então, mesmo para fundo de papéis, é bom se avaliar individualmente para ver que tipo de CRI tem lá dentro, qual é o risco de recebimento dessas CRIs, para quem essas CRIs foram emitidas, mas a gente tem alguns fundos bem conceituados de mercado, inclusive o Maxi Renda MXRF, que desde que foi lançado há 9 anos atrás, ou seja, um fundo que já tem uma trajetória, já pagou mais de 80% do seu valor só em dividendos. Então é um fundo que já tem um histórico e uma certa rodagem na sua administração. Então, existem fundos imobiliários que podem crescer bastante e pagar mais dividendos quando a Selic sobe, e por outro lado, alguns fundos que podem sofrer com essa subida da Selic. Sendo assim, que tipo de fundo imobiliário você está comprando agora? Você tem MXRF? Você tem algum outro fundo de papel na sua carteira? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua análise, qual que é a sua opinião sobre esse assunto da subida da Selic e do pagamento de proventos. Deixa aqui nos comentários também que tema que você quer que a gente fale aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter deixado o seu like e por estar inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro. A gente se vê amanhã, confere os vídeos que estão aparecendo aqui na tela também e a gente fica por aqui, valeu e até a próxima. Falou!